Me passou, não? Foi. Acho que foi, né? O computador tá meio lento, mas... Apareceu aí para vocês? Apareceu. Bom, para aprovar, eu consigo aprovar. Então, tá beleza. Então, vamos lá. Volta às aulas. Que caos. Que ótimo e que caos, né? A gente nunca imaginou que ia ser tão difícil, né? É. Então, ao mesmo Retomar a tempo, vida, assim. exatamente, ao mesmo tempo que as mães estão felizes, né? A gente tá também com o cabelo em pé, porque aí volta a rotina, volta a loucura, todo mundo ficou um tempo. Eu acho que esse tempo a gente acostuma também, né? De ficar sem tanto horário para ir, para voltar, eu tô sentindo um pouco isso. E fora que meu filho foi para a escola essa semana, a primeira semana já a criançada toda gripou. Aí essa semana passada eles foram, essa semana já estava todo mundo em casa. Então, uns dias, sala vazia. Então, toda hora chega um e-mail, né? Tipo, na sala do seu filho tem uma criança suspeita com Covid. Aí já levanta, né? O Pânico. farol, as orelhas de todo mundo, pânico. Mas, gente, eu acho que a gente, ainda mais agora, né? Aqui em São Paulo, que tá esse tempo louco, que um dia tá 30 graus, outro dia tá 10 graus, não tem como, as crianças não aguentam, né? Por mais que você faça, por mais que você cuide, é uma oscilação de temperatura muito grande, Sim. né? E de manhãzinha eles saem. Teve um dia que eu saí com o Rafael, tava a sensação térmica de 3 graus. Nossa. Não, uma loucura, uma loucura. Aí, né, a gente faz tudo que pode fazer, né? É o que a gente vai ver aqui também, como que a gente faz para minimizar isso. E outra, a gente ficou sem contato um tempo, né? Então, é normal que qualquer contato agora eles peguem, né? Estão com a imunidade mais, não digo baixa, mas mais vulnerável, né? Até pela falta de contato. Exatamente, né? A gente ficou praticamente 1 ano e meio, né? Nessa, nessa clausura aí, que não via ninguém, não encontrava com ninguém. Aí bastou um tá ruim, mais ruinzinho, já pega todo mundo, não tem jeito, né? Sim, é isso. Mas A vamos gente lá. consegue ajudar com os olhos, né? Reforçar a imunidade e equilibrar o emocional, principalmente. Eu acho que uma das principais coisas é justamente isso, é como a gente faz para equilibrar o emocional, né? Então, tem tanto a ansiedade das mães, dos pais, né, quanto a ansiedade ou a insegurança das crianças, né? Eu acho que muitas vezes as crianças conseguem lidar muito melhor do que os próprios pais, né? Sim, Então, é como a gente faz esse equilíbrio para não deixar transparecer, às vezes, uma preocupação que é nossa, uma insegurança que é nossa para as crianças, né? A gente tem que dizer para eles, não, vai lá, vai dar certo, né? Aquela força para que eles consigam enfrentar aí as dificuldades, os desafios, tudo que eles têm pela frente desse novo normal que a gente tem, né? Que viver a partir de agora. é isso aí. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Agora as meninas estão entrando aqui. Então, a aula de hoje é para isso, é para vocês aprenderem um pouco como que de forma natural a gente pode elevar a imunidade, equilibrar o emocional, fazer com que as crianças fiquem tranquilas, se readaptem bem a essa nova rotina, e as mães também, né? As mães principalmente. Então, vamos lá, Fê. Tá mudando a tela, Lu? Vai me avisando. Já mudou? Tá. Já, mudou. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Luana Fines, sou amiga da Fê há muito tempo, nem sei há quanto tempo, né, Fê? Desde que os meninos eram pititicos.
E sou mentora de mulheres para um estilo de vida saudável. Sou educadora física, especialista em Pilates, e hoje eu trabalho com mulheres, né, direcionando para essa vida saudável. Por quê? Porque realmente eu vi que isso transformou minha vida e que pode ser algo que... Pode não, o nosso pilar saúde é o mais importante, né? Se ele não está bem, nada vai bem. Sou mãe de 3 meninos também, então tenho experiência aí nos, né, com os pequenos e com os óleos essenciais também. Tenho 40 anos e comecei com os óleos no início da pandemia, que salvou minha vida, porque trouxe esse equilíbrio emocional que eu precisava, me ajudou a curar uma gastrite nervosa, né, que vinha muito do emocional, então foi fantástico, e eu comecei a usar também, eu vi uma grande diferença, porque eu comecei a usar em casa com os meus filhos para ajudar nesse foco, na atenção, nas aulas online. Eu tenho um filho que é muito agitado, e foi fantástico. Então, aí começou a minha jornada com os óleos essenciais. E assim, depois que a Fê também conheceu, né, Fê? A gente aqui tem um pouco a família, né, dos seus Meus 3 pequenos. grandes. E eu, né, assim, eu sou casada, né, meu marido chama Fábio, eu tenho 2 filhos, que é a Júlia e o Rafael. Eu trabalhei, Lu, então, só para te dizer, né, eu já comentei com você da minha história, que foi, eu trabalhei durante 19 anos numa empresa, então, com aquele, né, padrãozinho, horário para entrar, horário para sair, reuniões de madrugada, uma loucura. E um ano antes, né, de começar a pandemia, eu comecei a ter muitos problemas, tipo, fiquei realmente super estressada, tive aquele burnout e acabei decidindo sair da empresa. Falei, eu vou tirar um ano sabático, né, porque não dá mais. A hora que o corpo começa a dizer, olha, você precisa parar, é bom a gente parar e escutar, né? Quando o corpo começa a falar, né, o seu emocional já está lá no fundo do poço. Então, eu resolvi realmente tirar esse um ano sabático. Foi um ano, assim, maravilhoso, que eu aproveitei pra caramba a minha casa, meus filhos, meu marido, minha família, sabe? Coisas que eu jamais tinha feito, coisas simples, levar e buscar na escola, né? Que a gente não conhece, mas enfim. E aí, quando eu decidi voltar, que foi justamente um ano depois que eu saí da empresa, eu também já tinha decidido a mim mesma que eu não queria voltar para esse lado comercial, né? E aí eu peguei e falei, bom, já que eu não tenho outra coisa, eu não sei fazer outra coisa, vou voltar para a empresa, né? Mas aí veio a pandemia e com isso tudo foi, né, tudo parou. E aí eu comecei a procurar e buscar o que eu podia fazer. E quando começou, né, todo mundo ficou muito estressado, muito nervoso, era muita carga negativa em cima da gente, né? E aqui em casa, meus filhos começaram a ter muito problema para dormir, né, com ansiedade, não conseguia dormir, começou a enfrentar assim coisas de tipo, começava a chegar o horário de dormir, a minha filha já ficava nervosa, enfim. E eu conversando com a minha psicóloga, ela falou assim: você experimentou o óleo de lavanda? Eu falei: óleo de lavanda? Não, né? Tipo, nunca ouvi falar de óleo de lavanda. Enfim, saí atrás de um óleo de lavanda. Não foi o lavanda que eu peguei, porque eu perguntei para uma pessoa qual que era o melhor óleo para fazer as pessoas dormir. E aí eu peguei o Serenity. E ao mesmo tempo que eu comprei o Serenity da Doterra, a Lu começou a postar sobre os óleos essenciais, ia fazer uma live com a Marisete. E eu falei, bom, já que eu comprei esse óleo aqui, vamos ver o que mais, né, que tem nesse mundo. Gente, fiquei apaixonada. No meio da live, a Marisete começou a falar, eu já anotei, assim, 3, 4, 5 páginas, falando, é isso que eu preciso na minha vida, é isso que eu quero. E aí eu já nem pensei em comprar para mim, eu já falei com a Lu e falei, eu quero ser consultora, é isso que eu quero fazer. E aí a gente começou, né, Lu? Eram 5, nós éramos em 5 quando Sim. tudo começou. E aí juntou Você, a Ju, a Marcela. Eu, você, a Ju, a Marcela e acho que a Kaline. E a Kaline, E aí depois veio a Fê, e aí a nossa rede foi aumentando. Hoje a gente já está com quantas pessoas, Lu, na rede? Olha, eu acho que quase 300. Imagina, em um ano isso. Em um ano. Muito rápido. Muito rápido. E tem uma frase que nessa primeira live que a Marisete fez,
eu peguei e falei, meu, isso daí tem que levar, que foi muito o que aconteceu comigo, né? Então, que quando você cuida de alguém emocionalmente, você cuida dela fisicamente. Então, você não deixa com que o corpo demonstre. Então, é todo esse trabalho que os olhos fazem, né? Você cuidar da causa e não deixar que transpareçam sintomas. Sim. E é fantástico, né, Fê? Porque realmente o corpo ele vai dizer o que está acontecendo, né? No seu emocional. Então, todo problema físico, ele tem um início emocional. E os olhos, eles são fantásticos por isso. Eles cuidam não só do seu físico, mas também, né? O mesmo óleo, ele tem, por exemplo, um óleo, o Zengest, que é o maior problema que eu tinha na época, a gastrite. Ele desinflama a parte gastrointestinal, certo? Só que, se você for ver o que ele faz no seu emocional, ele te ajuda a digerir questões na vida. E era exatamente o momento que eu estava passando. Eu tinha terminado uma sociedade, estava muito abalada, estava muito, né? Eu não conseguia ainda engolir. É bem isso, eu não conseguia engolir a história. Então, foi exatamente o que o óleo me ajudou, né? A digerir toda a situação, aí liberando isso. E assim, graças a Deus, hoje eu posso dizer que o óleo me ajudou até a perdoar, né, toda a situação, entender, aceitar. Eu até contei para a Ju outro dia que eu cheguei até a mandar uma mensagem tal para o meu ex-sócio. Enfim, uma história que não vem ao caso agora, mas eu tenho certeza que foram os olhos que me ajudaram a ter esse nível de consciência, né? Muito mais elevado, porque são coisas na vida que muitas vezes a gente carrega para o resto da vida e a gente não libera, né? E vão causando todas essas dores emocionais, às vezes chegam até um câncer e coisas muito mais sérias. Acho que o mais lindo de tudo isso dos olhos é que as pessoas não precisam acreditar, né? Basta usar. Então, muita gente fala, porque meu marido não acredita, fala que é bruxaria, né? O que você está fazendo com essa. Como é que é? O que você vai Alquimia. trazer, né? O que esses pozinhos aí, o que você está inventando, né? E no fim, eles acabam usando, acabam gostando, e vem uma diferença muito grande, sim, tanto do lado físico, né? Que é o que eles primeiro precisam ver para crer, né? Mas aí depois eles entendem qual que é esse papel dos olhos no lado emocional também. Sim. E vamos E aí, então. né, então voltando, né, para o nosso tema, Sim, né, que o período de volta às aulas, ele sempre foi, né, um momento de apreensão, né? Ai, será que meu filho vai gostar da professora? Né? Será que ele vai ficar com os amigos da sala? Como é que ele vai enfrentar isso? Ai, será que ele vai ter dificuldade? Sempre é um momento de apreensão muito grande para os pais. As crianças acabam levando numa boa, né? Eles só querem, acho que a maior preocupação deles é quem vai ser minha professora. De resto, eles levam super bem. Mas a gente acaba tendo grandes, né, aflições de tipo, como o meu filhinho vai se dar na escola. Então, sempre foi um momento que é um momento, né, de apreensão na família, de insegurança, de expectativas, né, porque a gente coloca uma expectativa muito grande num retorno de aula. Só que agora tudo mudou. Então, a gente passou 1 ano e meio, praticamente, né, dentro de casa, todo mundo se vendo assim como nós estamos nos vendo no computador, tudo dentro de quadradinhos, né? E agora eles vão voltar à vida normal. É um novo normal, mas é a vida normal, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? Como nós pais, como eles crianças, como os professores, como toda a comunidade que tem em torno da escola vai lidar com isso, né? E a gente tem que enfrentar esse novo normal, são crianças com as máscaras, né? A gente tem toda esse cuidado e esse carinho em não tocar, né? O brasileiro, ele é muito toque, ele é muito precisa, né? De o abraço, o beijo, né? Para demonstrar carinho. Então, também é uma adaptação, né? Porque você não pode mais chegar e abraçar uma pessoa, você tem que, né? Ou dar um soquinho, ou dar o cotovelo. Então, é também um novo
um aprendizado para essas crianças, para os professores e para todo mundo, né? Então, as máscaras, né? Imagina você pensar que eles ficam lá das 7 horas da manhã até quase 1 hora da tarde com essa máscara na cara, gente, no rosto. É bem difícil. Então, como a gente pode fazer com que isso seja menos, né, pesado para todo mundo? É isso que a nossa proposta de hoje é justamente essa. Então, é como tornar esse momento um pouco mais tranquilo, tanto para os pais, quanto para os alunos, as crianças, e até mesmo para os professores, né? Porque os professores também tiveram que se adaptar, e eu acho que para eles foi muito difícil ter que administrar uma classe, muitas vezes, de 20 alunos dentro de uma tela de computador, né? Que era o que eles estavam fazendo até muito pouco tempo atrás. Mas a gente tem opções, né? Isso aí. Quer que eu fale, Fê? Pode falar. Então, o que nós estamos acostumados normalmente, sempre, né, o que a gente aprendeu desde que a gente nasceu, com toda essa evolução da tecnologia, que é o que o homem produz, os remédios, trata os sintomas e muitas vezes a necessidade permanece. Ou seja, porque as medicações, elas têm o foco no sintoma, não na causa raiz. Ah, eu tô com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Tô com dor de estômago, toma um remédio para dor de estômago. O que eu fiz por muito tempo. Tomei lá o pantoprazol por mais de 1 ano e meio. E realmente são agentes sintéticos isolados que trazem muitos efeitos colaterais. E só que nós sabemos, né, que nós temos aí uma farmácia em cada esquina, só que se a gente para pensar com toda essa evolução, nós não estamos mais saudáveis. É só a gente parar para ver os índices aí de doenças metabólicas aumentando, de pessoas em depressão, pessoas ansiosas, né? O Brasil é o primeiro no ranking de pessoas ansiosas no mundo. Então, nós não estamos, definitivamente, não estamos mais saudáveis. E qual que é essa nova? Na verdade, é uma abordagem antiga, né? Uma abordagem muito antiga, só que natural, que é a natureza produz. Isso vai tratar a raiz do problema, né? A causa raiz, e ela atende às necessidades do corpo. Então, ela vai se adaptar ao que o corpo precisa. E, né, quando a gente para pensar, é algo muito antigo, e que com toda essa evolução tecnológica, mesmo assim, a gente se torna muito mais saudável usando uma abordagem natural por conta da prevenção, né? Então, as plantas nos ajudam a melhorar o bem-estar físico, mental e emocional, principalmente. E o que a gente faz é só extrair da natureza. Deus já fez, né? Tá pronto. E a gente gasta menos tempo de ir ao médico, consulta, leva para o hospital, né? Menos dinheiro. Eu mesma aqui em casa estou usando muito menos remédio. Raramente agora tomo um remédio para dor de cabeça ou para qualquer outra coisa. Os meninos, dor de ouvido, garganta, alergias, a gente quase não está usando mais remédio, porque você já vai tratando a causa, né? Quando você sabe que o meu tem uma rinite alérgica, então eu já estou tratando, não teve mais crise, não precisou tomar remédio. E quando tem algo pontual, a gente também consegue tratar de forma natural. Então, o óleo essencial é muito barato, isso que é o melhor. Eu acho que a partir do momento que a gente coloca isso dentro da rotina, né, Lu? Aí você já faz parte do seu dia a dia, então é muito mais difícil você ter algum problema, né, ou você gerar algum problema, porque você está trabalhando no dia a dia para evitar que o sintoma apareça lá na frente, ou a doença apareça lá na frente, né? Isso mesmo. E aí as pessoas falam assim, mas é natural, os maridos normalmente, né? Esse negócio é natural, não vai fazer efeito nenhum, tô com muita dor de cabeça. Aí um dia meu marido chegou em casa, tomou dois comprimidos de Advil, e aí o que aconteceu? Ele falou, ainda tô com dor de cabeça, o que eu faço? Eu falei, me dá a mãozinha aqui que eu vou pingar um peppermint. Ele falou, lá vem você com essa coisa de óleo. Eu falei, tá bom, não quer? Vai ficar com dor de cabeça. Ele, tá bom, vou testar. Então, inalou o óleo, né? Fez conchinha, inalou
E dali um tempo eu perguntei, e aí, cadê a dor de cabeça, né? Fui fazer jantar, fui fazer as coisas, voltei, ele não falou mais nada, achei estranho. Ele olhou para minha cara como assim, do que você está falando? Sabe? Homem esquece, né? Então, passou a dor de cabeça, e realmente o óleo essencial, ele é muito poderoso, ele é muito concentrado. Então, por exemplo, uma gota de peppermint, que é o que a gente usa quando a gente tem dor de cabeça, equivalem a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, é muito forte. Não é como, por exemplo, uma... Como é que chama? Fugiu a palavra agora. Aquele outro tratamento natural que a gente faz? Floral? Não, não floral. Homeopatia, Lu. Homeopatia. Não é como a homeopatia, que é médio e longo prazo, né? Os óleos essenciais, eles agem instantaneamente. Por quê? Porque eles entram pela membrana das nossas células de forma muito fácil. Então, onde nem remédios chegam, muitas vezes os óleos, né, ultrapassam as barreiras celulares porque eles são natureza e nossas células são natureza, né? Então, não tem nada sintético, não tem nenhuma proteção ali da célula para aquilo. Então, eles penetram muito rápido. E vocês vão ver agora. Ah, é no próximo. Bom, então, como eu estava falando, os óleos, eles são muito antigos. Na época lá da Cleópatra, eles já usavam os óleos essenciais. Então, a Cleópatra, há 3.500 anos antes de Cristo, ela já colocava tonéis, assim, né, de ferro, na época, não sei do que era, acho que era de ferro. Colocava os tonéis com água e colocava o lang-lang, que é muito famoso, né, que é o óleo da libido, que trata a criança interior, que te deixa leve, solta. Anotem, meninas. E aí jogavam os pombos lá dentro e eram os difusores pessoais, né? Os difusores de ambiente, porque eles não tinham difusores na época. Então, já era usado, ó. E na Bíblia também o olíbano, que é o frankincense, que é o rei dos óleos, esse aqui que a gente ama, que ele é essa conexão com o pai, né? Então, normalmente a gente passa aqui na testa ou no topo da cabeça, que esse é roll-on, a gente passa na pele. Então, ele abre os nossos olhos para a verdade, ele traz essa conexão com o pai, conexão espiritual. E ele foi dado pelos 3 reis magos para o menino Jesus quando ele nasceu. E isso é bíblico, né? Foi o mirra, que é o óleo da conexão com a mãe, e o olíbano, que é o óleo da conexão com o pai, que é o potencializador de todos os outros óleos. Então, gente, isso é uma sabedoria milenar, né? Que a gente está aprendendo agora porque a gente está muito atrasada. Porque já era para a gente saber, ó, desde pequenininha. E os óleos, eles têm uma coisa que é muito legal, que eles, a partir do momento que eles entram no seu corpo, eles vão equilibrar as células, né? Então, eles vão trazer esse equilíbrio bioquímico, porque cada óleo, ele tem muitos compostos químicos diferentes. Então, cada óleo vai agir de formas diferentes no seu corpo, né? Então, tanto física, emocionalmente, na sua mente também. E em pouco tempo, eles conseguem permear, chegar em todas as células do seu corpo. Pode passar, Fê. Então, olha só que rápido. Em 22 segundos, as moléculas do óleo já chegam ao seu cérebro. E quando a gente inala, vai para o nosso sistema límbico, né? Que é o nosso cérebro que guarda as emoções, a parte do nosso cérebro que guarda as emoções, que conecta as emoções. Então, quando a gente sente aquele cheirinho de bolo de laranja, sabe? Aquela coisa gostosa, você sente assim uma coisa boa, um aconchego, dá vontade de comer, né? Porque conecta muitas vezes a casa da avó, algo emocional. Então, ele vai tratando o nosso emocional através da inalação. E 2 minutos depois, eles são encontrados em toda a corrente sanguínea. E 20 minutos depois, eles estão em todas as células do nosso corpo. Então, é algo que age a curto prazo, médio prazo também, longo prazo também, porque ele também vai ter ação preventiva, né? Porque ele vai equilibrando ali, mantendo suas células saudáveis, desintoxicando,
trazendo todo essa homeostase que a gente chama. Pode passar. Aqui, né, o que que a gente trouxe? Que, na verdade, com poucos óleos, aqui a gente trouxe, são 12 óleos, você tem a farmacinha natural, ou seja, qualquer coisa que aconteça com esses 12 óleos, você consegue ajudar uma criança, um adulto, qualquer pessoa, né? Alguém perguntou? Acho que não precisa de tanto, não. Acho que, como é que a gente fecha o microfone aqui, Lu? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu achei que era uma pergunta, mas acho que não. Fechei. Tá. Então, a gente tem óleos que são super versáteis, né? O próprio peppermint, né, que a Lu falou, ele é muito bom para dor de cabeça, mas ele ajuda muito uma criança quando a criança tem febre. Por quê? Porque ele tem aquele efeito de gelar, né? Ao mesmo tempo, ele trata para aquela pessoa que tem muito problema daquela fadiga, daquele cansaço. Então, ele vai trazer aquela energia. Então, aqui são óleos são os básicos que a gente fala, né? Então, se você quer começar, comece com os básicos, porque com os básicos você já consegue tratar uma série de problemas que existem dentro de uma casa, né? Que é um kit essencial para você ter dentro da sua casa. Então, a gente está falando do melaleuca, que ele é um antifúngico, né? Ele pode ajudar na dor de ouvido, ele é bom para acne, ele é bom para herpes. Então, é um óleo que ele é super... Imagina, um pouco do que a Lu falou antes, né? Você acaba economizando muito dinheiro. Porque se você quer tratar uma dor de ouvido, você vai comprar o remédio A. Se você quer tratar a herpes, você vai ter que comprar o remédio B. Um fungo, né? Aquele, como é que chama? Micose da unha, é outro remédio. Não, você tem o melaleuca que trata todos estes e mais outros. Né? E ainda é bom para a pele, né, Fê? E ainda é bom para a pele, exatamente. Então, assim, você tem um único frasquinho que você usa para diversas coisas. O Brief, né, que é o nosso óleo da respiração, né, o blend da respiração. Por quê? Ele tem uma série de óleos, então quando a gente fala de blend, eu acho que é importante, né? A doTERRA, ela escolheu óleos que, ao serem combinados, eles vão fazer um efeito muito maior. Eles vão ter um efeito muito mais forte naquele sintoma que você quer tratar. Então, o Brief é uma mistura de vários óleos que vai ajudar em qualquer problema respiratório, asma, bronquite, gripe, rinite, todos os relacionados à respiração, ele acaba ajudando. O Vanguard é o nosso óleo da proteção, né? Então, ele também é uma mistura de óleos que ajudam a aumentar o sistema imunológico. Eles, do lado emocional, eles fazem uma barreira, né, de proteção para a energia negativa. Então, ele protege tanto do lado físico, das ameaças sazonais, que a gente fala, quanto do lado energético, né? Então, normalmente, quando vem uma pessoa diferente em casa, bota o Vanguard, porque ali vai bloquear qualquer energia negativa que essa pessoa esteja trazendo. E ele é muito bom para saúde bucal, né? Dor de garganta, você faz um gargarejo com ele, é batata. No dia seguinte, parece que já está... Ele age como se fosse um anti-inflamatório mesmo, né? O Zengest, que a Lu falou, que é um óleo muito voltado para a parte de gestão, né, do sistema digestório. Então, aí vômito, diarreia, náusea, prisão de ventre, enjoo. Então, ele serve para esse lado. A gente tem o tangerina, que é um óleo que ele é muito legal, porque ele é o óleo que traz alegria, felicidade, mas, ao mesmo tempo, ele trata crianças que têm irritabilidade, hiperatividade, aquelas crianças que gostam de fazer uma birra, né? Ai, não deu o que quer, se joga no chão, né? Aquela coisa. Ele é um óleo que vai ajudar, porque ele trata esse lado emocional e equilibra, né? Tanto a alegria quanto essa irritabilidade. Ele consegue fazer essa junção e fazer com que a criança se acalme. O copaíba é o nosso anti-inflamatório. O copaíba, cada vez que se estuda, se descobre mais coisas, né, desse óleo, porque ele é incrível, né? Acho que tem estudos e mais estudos que provam que esse óleo ele é realmente, se a gente pode dizer que existe milagre, né? Que ele é um óleo milagroso e ele é muito bom para dor. Então ele é um anti-inflamatório, um analgésico. Ele ajuda muito na parte dores musculares que você associa junto com o Deep Blue, por exemplo. Ele é bárbaro para isso.
O lavanda, todo mundo conhece o lavanda, né? Que foi como eu comecei a entender um pouco, né? Ou a querer saber mais. Ele é muito conhecido para ajudar a dormir, mas ele é um óleo que ele é um dos mais que tem, acho que a maior quantidade de usos possíveis, né? Porque ele também é um ansiolítico, ele é muitos médicos, né, que já viraram um pouco a chavinha e estão entrando e acreditando nessas medicinas, nesses tratamentos alternativos, dizem que o lavanda ele é muito melhor do que qualquer tarja preta. Justamente por quê? Porque ele dá essa baixada na bola e ele não tem os efeitos colaterais, né, que os medicamentos de tarja preta provocam. Que pode ser que não seja agora, mas lá na frente as pessoas sofrem com esses efeitos, né? Então tem muitos médicos que estão sim colocando lavanda dentro de um tratamento de pessoas que têm crises de ansiedade e tudo mais. E ele é bom para picada de mosquito, para corte, para queimadura, ativa o colágeno, né? Ajuda a estimular o colágeno na pele. Então, ele é... A gente tem o nosso peppermint, que eu já falei um pouquinho, né? O frankincense, que é o rei dos óleos, que é o olíbano, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu quero o olíbano, tem o frankincense e não sabe. O frankincense e o olíbano, eles são exatamente o mesmo óleo, tá? É só o nome que muda. E ele é o rei dos óleos, ele também ajuda muito nessa parte de depressão, né, das pessoas que têm aquela coisa de ficar muito para baixo, né, e ele é um óleo que ele é super importante de estar combinado com os outros, porque ele potencializa o efeito de todos os óleos. Então, ele é um potencializador. E é o que a Lu falou, ele traz essa conexão com o pai. Então, você tem, para meditação, ele é um óleo que é muito usado para meditação, justamente para você poder se centrar e fazer essa conexão e poder usufruir da melhor forma possível essa meditação, né? O Deep Blue, ele é um óleo que é voltado para dores, né? Então, dor muscular, tensão, até a própria dor de crescimento, que muitas crianças sofrem com isso durante a noite. Então, você passa, assim, né, durante a noite próximo do joelho, na perna, alivia bastante. E ele, do lado emocional, ele cura essas dores profundas, né, que a gente acaba muitas vezes nem sabendo de onde elas vêm. Então, é o curador mesmo, tanto a dor física quanto a dor emocional. O lemon é outro que é queridinho, né, de todo mundo. Ele é um óleo que é o óleo detox. O óleo, ele é diurético, né, ajuda pra caramba. Então, assim, a pessoa que está querendo emagrecer tem que ter o lemon em casa, né? Bastou colocar de manhã, segura que você vai no banheiro o dia inteiro, gente. É impressionante. Usa no shot junto com limãozinho, né? A Lu tem uma receita de shot que é maravilhoso. Depois a gente coloca aqui para vocês. Isso. Com o suco do limão e o lemon. Isso aí. E o Balance é o último óleo que também é muito legal e acho que para esse mundo, né, para esse momento que a gente está vivendo, é o óleo do equilíbrio emocional. Então ele ajuda nessa parte de controlar o medo, de você ter mais vontade, né, de levar as coisas numa boa. Então são esses 12 óleos que basicamente, né, nos ajudam e que a gente fala que é o que a gente pode dizer que é a farmacinha natural. Existem outros óleos? Existem. Tem mais de 100 óleos na doTERRA. Existem outros sintomas ou outras coisas que a gente pode mexer? Sim. Mas se a gente for trabalhar dentro de um padrão, né, do que acontece na maioria das casas, esses 12 óleos são óleos que são perfeitos para qualquer momento, né? E aí aqui a gente colocou, né, quais são os nossos maiores medos nessas voltas aulas? Né? Então, tem a questão da adaptação, tem a questão da coragem, será que meu filho vai conseguir estar lá? Será que ele vai se adaptar? Né? Ele vai ter que fazer uma apresentação, ele vai conseguir, né, falar no público, uma vez que ele ficou 1 ano e meio travado dentro de um computador? Então, tem tudo isso que passa na nossa cabeça. O aprendizado, será que ele vai conseguir estudar? Será que ele vai entender? Mas meu filho não está conseguindo aprender, ele está desfocado, né? Obviamente, a questão da proteção, né? Então, como a gente faz com que o ambiente seja mais... não dá para blindar, né? Porque não tem como a gente blindar, mas como a gente deixa a criança um pouco mais protegida, tanto do lado
emocional quanto do lado físico. E o equilíbrio, que aí é o equilíbrio entre mãe, pai, família e todo mundo, né, que fica naquela bagunça. Então, eu listei alguns, mas existem outros. E aí, depois, se alguém quiser falar ou quiser perguntar, a gente também pode abrir, no chat está aberto. Não sei se você está conseguindo vê-lo, se tiver alguma dúvida, a gente pode colocar no chat e a gente vai tentando responder. Isso, tem uma dúvida aqui, que perguntaram se todos os óleos podem ser ingeridos. Então, existe algo que é muito importante, que é a pureza do óleo, né? São 98% das marcas por aí não são puras, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, existem muitas marcas hoje, marcas baratas, né? Comparadas até a doTERRA, só que você até vê, se você usa uma outra marca, você vai precisar usar 10 gotas num difusor, por exemplo. A doTERRA, você usa no máximo 4 gotas e você sente a diferença. E a doTERRA, ela foi a primeira no Brasil que foi liberada pela Anvisa para ingestão, né? Então, os óleos podem ser ingeridos, não são todos os óleos, existem óleos que não são para ingestão, né? Por isso, nós, consultoras de bem-estar, a gente está aqui para realmente orientar vocês nisso. E também a forma de uso, né? Porque às vezes vai ser a inalação é a melhor opção, ou você passar vai ser a melhor opção. Mas então, a pureza que a doTERRA proporciona é o certificado CPTG que eles têm, que é o que eles fazem, né? Mais de 50 testes. Então, independente de onde esse óleo é extraído, por exemplo, muitos óleos são extraídos em países, né, como Haiti, como Bulgária, por exemplo. Alguns são extraídos no Brasil, mas mesmo os extraídos no Brasil, eles vão para os Estados Unidos, passam por mais 50 testes para depois serem distribuídos para o mundo todo. Então, cada óleo, se você for ver, tem um número, você pode procurar, né, a informação sobre exatamente esse frasco, o frasco que você tem na sua casa. Então, a gente consegue ter a certeza que o produto é realmente puro e que não vai te fazer mal, né? Então, essa questão da ingestão, hoje está sendo mais falada, mas é muito antigo, né? Na França, a aromaterapia francesa já indicava ingestão. Então, tem pessoas que são contra, mas por quê? Pela falta de conhecimento ou pela questão de que muitos óleos são misturados, então realmente é perigoso, né? Você falar, eu indico a ingestão. Não, você precisa saber, ter a certeza, ter uma pessoa que você confie, né? Uma pessoa que tenha estudado, que possa te orientar nessa ingestão. Aí sim, temos uma lista de óleos que não são para ingestão, como o cedro, por exemplo, o balance, né? Mas a maioria deles a gente pode ingerir sim. Eu acho que é importante dizer que, assim, a gente tem 3 formas de usar o óleo, né? A gente tem a forma aromática, que aí é ou no difusor, ou fazendo a inalação na conchinha. A gente tem a forma tópica, que aí você dilui, passa topicamente, né, na nuca, nas costas, e tem a ingestão. Os óleos, eu acho que é muito importante, né? E aqui todo mundo que está começando ou que nunca falou de óleos essenciais, é muito importante sempre você procurar uma consultora de bem-estar, principalmente quando você está falando dos óleos da doTERRA. Porque a gente, né, foi estudar, a gente recebe treinamento da doTERRA justamente para poder instruir todo mundo que compra os óleos. Porque senão seria muito fácil, a doTERRA ia deixar na farmácia ou na prateleira do supermercado, eu vou lá e escolho um óleo e pronto. E não é assim, porque depende do óleo, depende da pessoa. Pode ser um óleo pode dar certo para uma pessoa e não dá para outra. Então, essa conversa com as consultoras são super importantes. Então, não são todos os óleos que podem ser ingeridos. Eu acho que é legal vocês darem uma olhada no site da doTERRA, no próprio site da doTERRA tem umas letrinhas, que não vai dar para mostrar, mas tem umas letrinhas. Deixa eu ver se dá. Não vai dar. Mas, enfim, tem umas bolinhas, no site da doTERRA tem lá, que então tem o A, que é para uso aromático, o T, que é para uso tópico, e tem o I, que é para ingestão. Então, os óleos que podem ser ingeridos têm esse izinho. Mas, na dúvida, entre em contato sempre com a consultora para perguntar se esse óleo pode ser ingerido ou não.
tá? E tem muito... E outra coisa, eu vi que o óleo de peppermint da doTERRA pode ser ingerido. Pode. Mas se eu comprar o óleo de peppermint da marca XPTO, eu posso ingerir? Eu não posso dizer. Então, não, certo? Então, a gente diz quais são os óleos da doTERRA que podem ser ingeridos. Não é porque o da doTERRA pode ser ingerido que qualquer outra marca também pode ser ingerida, tá? No Brasil, a doTERRA é uma das únicas que podem ter a ingestão dos óleos, tá? Acho que a Patrícia estava com a mão levantada, eu acho, Lu. Quer perguntar alguma coisa, Paty? Tá sem áudio. Ô, Lu, Oi. Oi. Eu queria saber qual que é aquele do ronco que você falou outro dia. É o peppermint, não foi, Fê? O brief. Vou anotar aqui. O brief, ele ajuda justamente porque ele é o óleo da respiração, ele tem o peppermint, tá? O peppermint é um dos óleos que tem no brief, mas ele tem uma mistura que ele ajuda a você abrir as vias respiratórias. Então, normalmente, quem ronca tem esse problema. Então, se você quiser, coloca o lavanda com o brief no difusor, por exemplo. Tá bom. Que muda a vida. 3 gotinhas de cada? 3? 3, 2, 3 de cada tá Tá bom. ótimo. Tá Porque ótimo. o peppermint, Paty, sozinho, ele desperta. Então, eu tenho passado ele no cabelo à noite, às vezes eu não consigo dormir por conta do peppermint. Eu demoro para dormir. E o Breathe, ele é uma mistura, ele tem o peppermint, mas é mais suave. E se você coloca o lavanda, aí já é o efeito contrário, né? Então, te ajuda a dormir. Mas realmente melhora muito. É um dos óleos, o Breathe, que eu uso quando meus filhos estão com o nariz tapado. A única coisa que faz com que ele consiga dormir é o Breathe. Tá, obrigada. Nada. Qual que era o que vocês tinham falado outro dia na reunião, que é para foco, para você conseguir se concentrar? Eu vou mostrar aqui. Vai? Tá. Vou, tá? Então, ótimo. a gente vai entrar agora em algumas áreas, né? Então, assim, daquelas preocupações que a gente tem. Então, a primeira delas, que eu acho que é o que é mais forte nesse momento, é a questão do proteção, né? Como é que eu faço com que meu filho vá para a escola e tenha um reforço na imunidade, né? Como é que eu faço para tentar blindar ao máximo essa criança? Então, tem o On Guard, que a gente já falou, né? Que é uma mistura de óleos. E aí, o On Guard, a doTERRA, ela fez várias versões do On Guard, né? Então, você tem o On Guard em óleo, você tem o On Guard em spray, que você pode usar, inclusive, como se fosse um álcool gel, né? Ele tem o On Guard, ele tem bolinhas, eu até separei aqui, que é super legal, que aí as crianças, esse daqui, as crianças tomam, é uma bolinha super pequenininha, deixa eu ver se dá para ver, é o On Guard Beadlets, que você dá 2 bolinhas para cada um, em casa, criança, adulto, e ajuda nessa questão da imunidade, tá? E aqui a gente está falando tanto de adulto quanto crianças, a doTERRA, ela desenvolveu uma linha de óleos voltados para crianças, que é o tal do Kit Kids, que normalmente a gente fala nas reuniões, né? E do Kit Kids, qual é o óleo que dá essa proteção? É o Stronger. Os óleos do Kit Kids são 6 óleos, né, que a doTERRA desenvolveu, justamente para ajudar e você ter essa farmacinha para as crianças. A própria criança pode passar. Então, ele também vai ajudar a reforçar o sistema imunológico, ajuda nas gripes e nos resfriados. Para dor de garganta, você passa ou o On Guard ou esse Stronger aqui, assim, ao lado da garganta, ele dá uma super aliviada. Então, são óleos que a gente pode usar para essa parte de proteção. Mas a gente, né, sabe que muitas vezes as pessoas acham que um óleo é pouco e não sei o quê. Então, a gente tem um negócio que a gente chama de bomba imunológica. Não está passando aqui. Pronto. Que é a bomba imunológica, que são 5 óleos que eles juntos, e eu já expliquei um pouquinho qual que é o papel de cada um lá atrás, eles vão ajudar a realmente a fazer um escudo
para essa criança, né? Normalmente a gente faz ele num rolãozinho. Eu até aproveitei um próprio vidrinho da Doterra, né? Tirei a colinha e tudo mais. Comprei um rolão que vende nessas lojas, né? De casas de essências e tudo mais. Depois, se alguém quiser, a gente passa o link. E aí você faz essa misturinha. A gente chama ele de flonk, ó. Por que flonk? É o início de cada óleo. Então, você tem o frankincense, que vai potencializar os outros. Você tem o lemon, que ele ajuda, né, nessa questão da imunidade e tudo mais. O on guard, que é o blend. O melaleuca, que é antibacteriano, é antiviral e tudo mais. E o copaíba, que é anti-inflamatório. Então, você mistura tudo isso num rolãozinho de 10 ml, né, com o nosso óleo de coco, e aí você pode passar todo dia antes de ir para a escola, eu passo no meu filho, né, ou aqui nos pulsos, passo assim na coluna como um todo, e antes de dormir, como eles estavam começando com os narizes, né, a escorrer e tudo mais, passo na sola do pé. A sola do pé para criança é um dos melhores lugares para a gente usar os óleos. Tanto para dormir, quanto para proteger, quanto para febre, para qualquer coisa. Porque ali estão as terminações nervosas e dali vai para todo o nosso sistema. Então, usar na sola do pé é muito legal. Uma das vezes, né, quando começou essa história lá atrás, né, do Covid, que bastou você dar um espirro, já todo mundo ficava louco. Então, eu comecei a usar, teve um dia que meu filho começou com o nariz assim, meio escorrendo mesmo. Eu falei, não, gente, eu vou preparar. Preparei o rolãozinho, passei na sola do pé, passei nas costas dele. No dia seguinte, ele já estava sem nariz escorrendo, estava mais caidinho assim, mas pelo menos o sintoma mais forte de gripe, ele ajudou a combater. Então, esse rolãozinho que a gente chama do flonk, ele é espetacular justamente nessa questão de proteção. Não está passando. Você vai vendo o chat aí, tem... as gotas? Não, as gotas estão aqui embaixo, ó. São 2 gotinhas de frankincense, 4 gotinhas de lemon, 2 gotinhas do on guard, 2 do melaleuca e 2 do copaíba. Isso para você fazer um rolão de 10 ml. Aí você completa com óleo de coco e aí pode usar, mistura e pode usar, tanto para criança quanto para adulto, tá? Tem gente que faz essa bomba imunológica e toma, né? Então, coloca mistura na cápsula. Então, você faz uma cápsula, aí você não usa o óleo de coco, você pode usar só os óleos mesmo, e toma uma vez por dia pela manhã, para dar esse boost aí na imunidade, tá? Então, para as crianças, eu gosto de usar topicamente, para os adultos, pode preparar uma cápsula. Eu fiquei, ano passado, em dezembro, eu peguei Covid, e meu marido e um dos meus filhos só, os outros não. E eu e meu marido, eu tomei no shot e ainda coloquei uma gotinha de orégano, que é super forte, mas assim, foi excelente, porque eu estava até com uma dor no rim, né? Então, acho que eu senti que minha imunidade estava baixa, e depois que eu tomei o shot, né, acabei tomando 2 vezes no dia, foi muito bom. Os sintomas, assim, foram bem amenos, e aquela dor que eu estava sentindo passou. Então, a gente vê que realmente ele dá um boost, né, na nossa imunidade. E nos meninos eu faço, quando eu não tenho rolon e eles estão começando, porque às vezes a gente fala, não tem onde pôr, não tenho rolon, né? Então, pega um potinho, faz um fundinho de potinho, coloca o óleo de coco, faz a mistura, eu deixo ali e passo, tanto na sola dos pés, se for dor de garganta, eu passo na garganta, se for dor de ouvido, você passa assim em volta do ouvido. E às vezes que eu fiz isso, meu filho estava com dor de ouvido, meu marido queria que eu desse remédio, eu falei, não vou dar remédio. 2 dias depois, não tinha mais nada. E garganta, a mesma coisa. Para os maiores, a gente já consegue fazer um gargarejo. Dá para fazer também com on guard, vinagre e sal, né? Que é a mistura, eu falo que é a mistura da tia, minha tia é médica, ela sempre, antes ela fala, faz um gargarejo com vinagre, água morna e sal. Aí eu ponho uma gotinha de on guard também. Aqui em casa, todo mundo que fez, assim, sumia a dor.
É muito bacana. Esses dias eu até aprendi, né, que eu também comecei a ficar ruim, aí eu tomei numa colher de mel, eu coloquei o lemon, o onguarde e o copaíba, para ajudar na garganta. Aí eu comentei com uma amiga nossa e ela falou assim, nossa, por que você não faz um spray? Então você pode fazer um spray de garganta, né, um spray super natural, você coloca o mel, o limão, o onguarde e o copaíba, mistura com água e espirra na garganta. Então, assim, a gente começa, a partir do momento que você começa a usar os óleos, você começa a achar coisas para fazer com ele que antes você nem pensaria, né? Então, assim, para que eu vou na farmácia comprar um negócio para espirrar na minha boca? Não, eu tenho tudo em casa, basta misturar, né? A gente fala que a gente é as bruxinhas do bem. Então, bota o chapéuzinho, faz a mistura lá, né? O pozinho de pirlim-pim-pim e começa a usar. A criança pode usar uma vez por dia ou mais, pode usar mais, não tem problema, tá? Você pode usar, por exemplo, de manhã, quando ela vai sair para a escola, por exemplo, sei lá, se ela chega do colégio e de repente vai para um futebol ou para uma outra aula, você pode usar de novo, e à noite para dormir, pode usar de novo, não tem problema nenhum, tá? Até porque essa diluição, ela é super apropriada para criança, então não tem problema. Eu tenho que passar aqui, que não está funcionando mais. Qual que é o óleo que você falou que potencializa os outros? O frankincense. Ah, tá bom. Obrigada. Tá? Quando a gente fala de equilíbrio emocional, né, gente? Então, aqui a gente está falando, né, da gente conseguir com que a criança, muitas vezes, o que acontece? A criança, ela está ansiosa ou ela fica nervosa justamente porque ela não consegue explicar para a gente o que ela está passando, o que ela está sentindo, né? Quais são os medos. Muitas vezes ela não consegue dizer quais são os medos, né? E muitos desses óleos, eles fazem com que a comunicação ela flua, né? Então, um lavanda, por que ele vai ajudar a diminuir essa ansiedade? Por que ele vai fazer com que a criança tenha esse conforto? Porque ele também é o óleo da comunicação. Então, ele é um óleo que vai ajudar essa criança, de uma certa forma, a expressar o que ela está sentindo, né? Por que ela não consegue dormir, por exemplo? Ou por que ela não consegue ir na aula? Né? Com o óleo de lavanda, você consegue começar a trabalhar com que essa criança tenha liberdade para falar, né? Ou ela consiga expressar o que ela está sentindo. O tangerina, como eu já tinha dito, ele também é um óleo que ajuda muito a equilibrar, principalmente aquelas crianças que são mais irritadas, mais nervosas, né? Que falta um pouco de controle, né? Que se exalta muito rápido, que fazem as birras. Então, o tangerina, ele trabalha justamente nessa parte, tanto para a criança quanto para o adulto. Né? O tangerina, a gente fala para o adulto, quando começa aquele fim de tarde, né? Que você já fala, ai, meu Deus do céu, por que esse dia não acaba? Né? Tudo vira um motivo de você explodir. Usa o tangerina, porque ele vai te ajudar a centrar. O Balance é um outro óleo que todo mundo deveria usar o Balance, tanto de manhã quanto à noite, porque ele é o óleo do equilíbrio emocional. Então, você já começa o seu dia, né? Trazendo um pouco daquele, né? Vamos parar, vamos respirar, começar com calma. O Balance, ele é um óleo que é muito legal para você usar na sola do pé, tanto para criança quanto para adulto. Justamente porque o pé, ali, como eu falei, tem as terminações nervosas e o caminho que ele percorre é muito rápido. Então, o Balance, ele é um óleo muito bom para trabalhar essa parte de sentimentos nervosos, né, ansiosos e tudo mais. E no Kit Kids, a doTERRA também pensou nisso, tem um óleo que chama Steady, que é um óleo justamente para esses momentos de maior irritação, de maior nervosismo dessa criança. Tá? Então, a gente pode usar tanto os óleos normais, né, que são os óleos que a gente fala que são os óleos básicos, como os óleos do Kit Kids. Eu trouxe as duas opções, porque a gente está falando de crianças e pais e professores e mães e avós e todo mundo que faz parte dessa família. Então, mas a criança também pode usar qualquer um desses óleos, tá, gente? Agora, falando um pouquinho de foco e de concentração, Paty. Aqui, a gente tem também opções de óleos que podem ajudar nessa parte, né? Então, de fazer com que você esteja alerta,
né? Que você consiga se manter focado, mesmo que você tenha ao entorno muitas coisas acontecendo, né? Porque a grande preocupação das mães é, não, tudo bem, ele estava em casa, por mais que eu tivesse, né, coisas acontecendo, ele estava ali na aula. Agora ele tem o fulano que fala, o outro que deixa a borracha cair, né? E ele não consegue se concentrar. Então, e mesmo para os adultos, né? Quando a gente vai fazer um trabalho e a gente precisa ficar ali, né? Tipo, te trazer, como é que eu vou fazer para criar aquele, né? Tipo, o cabresto ali, não posso virar, não posso fazer nada, eu tenho que fazer. Então, são óleos que ajudam nessa parte e, ao mesmo tempo, eles promovem um ambiente gostoso, não é aquele ambiente pesado, né? De estudo, de que preciso e que vou fazer, não. Ele te deixa focado, mas, ao mesmo tempo, ele te deixa leve, né? Aqui tem algumas opções, né, que a gente pode usar. O lemon, ele é o óleo do foco, ele é conhecido como óleo do foco, que é o limão siciliano, e ele é muito legal quando você associa com o peppermint. Então, o lemon com o peppermint, quando você precisa realmente focar, ter uma atenção muito grande, esses dois é uma combinação perfeita. O alecrim, ele é o óleo do estudante. Então, ele é um óleo que vai realmente trazer aquela concentração e não vai deixar, na verdade, ele ajuda a tirar aquela fadiga mental, né? Por isso que ele é chamado do óleo do estudante. Justamente porque o estudante ele está num momento estressante, né? Principalmente no momento de vestibular, de faculdade e tudo mais. Então, o Rosemary ele faz isso. E do lado das crianças, a gente tem o Tinker. Eu até trouxe ele aqui, eu fui catando dentro da minha casa, porque as crianças vão levando para tudo quanto é lugar. O Tinker, ele é um óleo que também tem uma mistura de óleos, que é justamente para a criança, né, poder centrar e se focar mais. Então, ele vem já num rolãozinho, então ele já é diluído, né, na porção correta, né, para a criança. E a gente pode usar ele aqui, ó, nas têmporas, né, para a criança ficar mais focado. E a doTERRA lançou, até esqueci dele, né, Lu? O Intune, que a doTERRA lançou agora, que é um dos melhores óleos. Deixa eu ver se eu tô com Nossa, aqui. gente, amo de paixão, tô apaixonada por ele. Ah, Eu tá tenho aqui, ele ó. sempre comigo, tá na minha até bolsinha aqui, ó. Ele Ele é tem um óleo que ele é maravilhoso para essa parte de concentração. Eles lançaram agora na nossa convenção. Ele é bárbaro, é um dos melhores que tem. E ele já vem aqui, rolão ó, também super tá fácil de na aplicar. minha bolsinha. E ele é muito cheiroso, muito. Ele tem um Porque cheiro de madeira, né? Amadeirado, jasmim, assim. Uma delícia. ele tem alguma coisa meio doce aqui, mas assim, suave, sabe? A Ah, Ju isso que é legal, sabe, gente. né, Ju? Para vocês saberem quando a gente pega os blends, né? Para vocês saberem quais são os óleos que tem na mistura, é só abrir aqui atrás ó, o rótulo, e aí aqui tem todos os óleos que fazem parte desse blend que a doTERRA criou, tá? Ah, ele tem o cananga também, Ai, que é maravilhoso. que é maravilhoso. É que os nomes aqui estão todos em inglês, né? A Ju que sabe, ó, sou apaixonada pelos rolons. Todos são maravilhosos. Mas esse Intune aqui, ele tá fantástico. Então, esses são alguns dos óleos, tá? Que podem ser utilizados para foco e concentração. Tem um outro que ele é muito bom, que é o Vetiver, que o Vetiver ele é inclusive indicado para pessoas que têm déficit de atenção. Então, porque ele é um óleo que ele é um óleo aterrador e ele faz justamente esse papel, né, de trazer a pessoa para o presente. É ali que ela tem que ficar, é ali que ela vai ficar. Então, o Vetiver também é um óleo muito legal para quem tem dificuldade de se concentrar. E quando tem um déficit de atenção mesmo diagnosticado, o vetiver é super importante de você misturar com lemon ou com rosemary, porque ele vai potencializar mesmo essa questão da falta de concentração, tá? Os rolons, as crianças levam inclusive para a escola, porque quando você compra o kit, ele vem com esses... Como é que chama isso aqui mesmo? Um ganchinho. Um ganchinho que a própria criança pendura na mochila e leva. Outra coisa, né? Então, assim, como meu filho vai lidar com isso? Né? São alunos novos, é classe nova,
ele não tem coragem de fazer uma apresentação, ou ele ficou muito focado nesse mundo virtual e agora ele está com problema para se expressar, ele está com problema para falar. Então, aqui, esses olhos, eles vão trazer justamente isso, trazer confiança para essa criança, trazer confiança para esse adulto, né? Aumentar a autoestima dessas crianças, dizer, não, isso é possível, você consegue, né? E também ajuda nos momentos que a gente fala que é ansiedade ocasional. Então, por exemplo, a criança vai fazer uma apresentação para a classe e ele está com medo, né? Então, você pode usar o Brave ou o iDorange, por exemplo. Ou ele vai no dentista, essa criança tem medo de dentista. O iDorange, ele ajuda muito nessa questão. Então, a gente tem falado muito para os próprios dentistas que trabalham, né, com a gente, que o iDorange é um óleo muito legal para deixar na recepção, porque ele vai justamente trabalhando isso, esses medos, né, essas faltas de controle, porque o medo do dentista é algo que a gente não consegue explicar, né? Só de ouvir o barulhinho lá, aquele bzzz, você já começa a tremer, tem gente que já começa a tremer. Então, o iDorange, ele faz isso, tá? Ele ajuda nessa parte dessa ansiedade emocional, né, que a gente ocasional, que é quando ali não é uma ansiedade que a pessoa tem, mas ela é provocada por alguma situação. Então, quando ela vai enfrentar um trabalho novo, né, ou que ela precisa dessa autoconfiança e dessa super segurança para trabalhar no dia a dia. Então, são 2 óleos que a gente recomenda para caramba, que é o iDorange e o Bergamota, que eu sou apaixonada por ele, né? Eu demorei muito para comprar, mas a partir do momento que eu comprei, acho que eu coloco ele todo santo dia no meu difusor, tá o Bergamota ali. Estou apaixonada por ele. E do Kit Kids tem o Brave, que é o mix da coragem, justamente para as crianças poderem enfrentar esses momentos, né, de estresse e tudo mais. Olha aqui, a Ju mandou, Fê, o Intune, ele tem Amyris, Patchouli, Frankincense, Lime, Lang Lang, Hawaiians, o Hawaiian Sândalo havaiano. Isso, sândalo havaiano e a camomila romana. Olha só. É uma mistura interessante, né? Porque... E o patchouli é o poder de realização, né? Muito bom. É muito legal a mistura. Porque ao mesmo tempo que ele te deixa, né? É interessante, porque a camomila romana, se você for pensar ela sozinha, ela é um óleo que te deixa calmo, tranquilo, né? Você nunca vai imaginar que numa mistura ele faça esse papel de te deixar ali, né? Então é justamente para talvez acalmar os ânimos e te falar, calma que você vai conseguir, né? Vamos centrar. Sim, exatamente, para baixar a ansiedade, né? Muito bom, Ju, obrigada. Qual é esse último que você falou? Camomila romana. Ah, tá. Vou comprar um monte hoje. Fantástico. A camomila romana é um óleo bem caro. Porque tem alguns que não vieram nesse kit, né? Tem. A gente fala que é o passo 2, né? Então, primeiro a gente precisa conhecer o kit básico, que é para as coisas do dia a dia, são os que a gente mais usa. Aí, com questões pontuais, eu quero foco, então a gente às vezes mistura um rosemary com, por exemplo, o frankincense e o limão, né? A gente faz o blend. O rosemary é um outro incrível, que não é caro, mas não está no kit. O bergamota, o lang lang, são óleos que a gente adora, porque são óleos muito voltados para autoestima, né? E para acalmar, baixar a ansiedade, compulsão alimentar, e muito voltados para essa questão de amor próprio, resgatar a sua essência. Então, a gente fala passo 1, passo 2, né? A gente vai subindo na pirâmide, aí vai para os mais caros. Camomila romana, um mirra, um vetiver. Vetiver é caro? Não, né? É. Então, caro. Então, daí tem os mais caros, que a gente vai, né, descobrindo e querendo sempre usar. Tá, depois vocês me passam. É que muitas vezes esses óleos mais caros, né, eles são o óleo do mês. Então, a gente fica doida para conseguir fazer os 125 pontos lá, ou os 200 pontos, para tirar
os olhos. Então, Que a ó, gente o meu ganha. camomila romana eu tirei pelo 125 pontos. O vetiver eu ganhei também, acho que tinha que fazer 200 pontos, eu tirei também. O melissa a gente ganhou, mas foi no kit da convenção, mas é um óleo caríssimo, mas que dentro do kit da convenção eles deram pra gente. Então, assim, tem muita coisa legal, né? Quando você faz parte da doTERRA, porque você tem essa oportunidade de, às vezes, pegar óleos mais caros dentro de uma compra que é uma compra básica que você faz todo mês, né? Sim. Bom, Depois vocês aqui eu passam coloquei... esses... Desculpa. Pode falar. Depois Pode vocês falar. passam o nome dessa segunda lista para mim, por favor. Tá bom. Tá? Sugestão de segunda lista. Aqui eu coloquei, né, uma noite tranquila, né? Porque a gente sabe que quando a gente dorme bem, quando a gente tem uma noite que a gente fala, nossa, realmente eu relaxei, eu dormi, o dia seguinte fica completamente diferente. Então, eu acho que ter uma noite tranquila também é uma das dos objetivos, ou uma das necessidades que a gente coloca dentro de uma preocupação de uma volta às aulas, né? Para a criança poder estar bem no dia seguinte. Então, aqui eu também trouxe, né? São óleos que são super conhecidos, o lavanda, que é o queridinho do dormir, o Serenity, que aí é o meu queridinho para dormir, porque foi por ele que eu entrei e com ele que eu estou, né? Eu tomava melatonina para dormir. Eu tomei por muitos anos melatonina e eu deixei de tomar melatonina por conta do Serenity. Então, eu fui fazendo testes, né? Uma noite eu tomava melatonina e usava o Serenity. Outra noite eu não tomava a melatonina e usava o Serenity. E eu comecei a experimentar e a ver que eu conseguia ficar sem a melatonina usando os óleos essenciais. Hoje em dia eu não uso mais melatonina e só uso o Serenity e aí outras misturas, né, que a gente foi aprendendo. Mas o Serenity foi quem me libertou da melatonina. Até porque melatonina a gente não consegue comprar no Brasil, a gente tem que pedir para os amigos trazerem de fora, aquela loucura. Então, me libertei da melatonina. E no Kit Kids tem o Calmer, que é o mix calmante, que é justamente para fazer com aquele momentinho, né, do sono, do relaxar, seja gostoso. E o Calmer, a gente indica principalmente para ele ser passado nas solas do pé, e é um momento de troca ali, né, entre a criança, a mãe, o pai, de fazer uma massagem gostosa no pé para ele poder aproveitar. Então, vira um momento, né, um momento único entre pais e filhos, né? Então, que fica depois na memória. Então, as crianças acabam falando, mãe, cadê meu olhinho? Né? Eu tenho mães, inclusive eu deixei hoje para uma cliente aqui no meu prédio, ela falou assim, Fê, os meus estão acabando, se acabar eles não vão conseguir dormir, porque eles dizem que eles só dormem na hora que eu passo o olhinho no pé. Então eu falei, não, calma, calma que eu tenho 2 aqui, eu vou te deixar. Então passa a ser um ritual da noite, né, para a criança. Então tem o ritual da criança que toma o leite antes de dormir, ou tem o paninho, o miminho antes de dormir, e tem as crianças que agora têm os olhinhos antes de dormir, que não dormem sem os olhinhos. E aí tem outros óleos também, eu coloquei alguns deles só aqui, mas tem outros óleos que também podem ser usados aí para ter uma noite de sono mais tranquila. Aqui o nosso brief, né, que é o nosso coringa aí principalmente, né, agora com essa história de Covid, resfriado, gripe, HN1, né, que agora começa tudo a voltar. Então o brief ele é um óleo muito bom justamente para respiração, para tudo ligado à respiração. Então ele vai promover a sensação de vias aéreas limpas. Ele é muito legal também para quem faz atividade física, então quem faz uma corrida, quem anda de bicicleta, ele ajuda, né, a abrir a capacidade torácica e as pessoas se sentem muito bem quando usam o brief para fazer atividade física, né, quando você precisa usar muito o seu pulmão e a respiração. E aí, por último aqui, né, que agora a gente começa a voltar, as escolas começaram a abrir as atividades, né, então as atividades extras, atividades esportivas, então vai começar, né, a dor na perna, dor no braço, daquele que joga basquete, daquele que joga vôlei, enfim. Então tem o Deep Blue, né, que é um óleo muito bom para essa parte de dores,
Ele tem pomada também, eu esqueci de colocar, que é a Deep Blue Rub, que é muito bom, né? Então, assim, eu e a Ju, a gente está passando por fisioterapia, porque a gente teve alguns probleminhas aí, né? De lesões e contusões. E aí, o que nos ajuda no dia a dia das nossas fisioterapias tem sido o Deep Blue Rub, porque facilita, né? Toda a parte dos aparelhos, quando a gente faz, ele ajuda muito, ele potencializa muito os aparelhos para fisioterapia. E o Deep Blue ele pode ser usado tanto antes do esporte, né, que é justamente para prevenir essas dores, para que as dores não venham, mas caso elas venham, ele ajuda a diminuir a dor muscular, a tensão e tudo mais. Dor de cabeça, dor de pescoço, ó, dor no pescoço. Então, ele é um óleo muito bom para isso. E no Kit Kids, tem o Rescue, que eu vou dizer que eu sou a mais, que eu utilizo mais aqui em casa, né? Eu roubei do meu filho, porque ele é o mix do conforto e ele ajuda muito nessa parte também de dores. Então, quando a gente fica muito tempo no computador, por exemplo, dá aquela dor aqui, né, no tendão. Eu tenho tendinite. Então, ele é super fácil, né? O Deep Blue você tem que misturar, você tem que diluir e tudo mais. E na época não tinha o Deep Blue Rub, ele demorou muito para voltar no estoque. Então eu peguei e falei, não, vai esse olhinho mesmo aqui. E ele é super fácil de aplicar, né? Porque vem no rolon, então você já passa, faz uma massagem lá na hora e maravilhoso. Então, ele também pode ser usado pelos adultos, tá? Os óleos infantis também podem ser utilizados pelos adultos, tá, gente? Não é porque aqui diz que só as crianças podem usar. Eu gosto muito do Deep Blue, da pomada, e eu uso pro Vicenzo, ele tem muita dor de crescimento. Às vezes ele joga um pouquinho de bola, ou às vezes nem fez muito exercício, está com aquela dor na perna à noite que não consegue dormir. E aí eu faço uma massagem e ele dorme bem. E é muito usado pelos atletas também, então é legal vocês saberem, até para os homens saberem, isso traz muita credibilidade. A gente conquista os homens em casa quando fala que no futebol eles estão usando muito. Então, o Corinthians já usa os óleos essenciais, o Palmeiras usa os óleos essenciais, Atlético Mineiro usa os óleos essenciais também. Isso eles usam o Deep Blue para pré e pós-treino, parte muscular. Usa também para parte de articulação, né? A pomada a gente usa muito. E junto até com o Copaíba. E também o Peppermint como pré-treino. Então, para quem faz atividade física, para quem quer ter um ânimo para fazer atividade física, pode tomar uma gotinha na água, ou eu ponho no suco verde, no café, e se eu for treinar depois. Ou pode só inalar também o Peppermint, que ele dá um gás para o treino. Por quê? Porque ele oxigena, né? Quando a gente está com dor de cabeça, você inala, ele oxigena o cérebro, então diminui a dor de cabeça, melhora a circulação. E ele oxigena a parte muscular também. Então, melhora a performance e dá mais energia. Olha que legal que a Ju escreveu aqui, que bonitinho. Que, na verdade, quando a gente estava falando do ritual, né, de passar o olhinho no pé e tudo mais, que é aquela conexão que a gente estabelece durante a amamentação. E ela disse que como ela não pôde amamentar, ela sente a emoção quando ela passa os olhos nela, que é um ato de cuidado muito rico, né? É uma troca de carinho, é uma troca de amor, é uma troca de afeto, né? E tudo isso depois vai ficar guardado, né? Então eu acho que é muito rico essa troca com os olhos e essa massagenzinha no final do dia para as crianças irem dormir faz bem tanto para elas quanto para a gente. Então aqui eu coloquei só para todo mundo saber, né? Então são 6 óleos que são das crianças, que a gente fala que é o Kit Kids, né? Ele vem numa bolsinha que depois eu mostro para vocês, que eu vou achar ela aqui, que ela está em algum lugar. Vem numa bolsinha. Você pode comprar os óleos separados ou no kit, já todos juntos, tá? E aqui cortou, né? Então, aqui é um pouquinho do porquê que a gente escolheu o doTERRA, né? Porque eles são produtos 100% orgânicos, ela tem uma preocupação ambiental muito grande, né? Não é testado, nada é testado em animais, tem a responsabilidade social, tem projetos maravilhosos,
né? O Healing Hands, que ontem a Ju e a Lu fizeram uma live falando sobre ele, muito legal. Tem o Impacto, né? Que a Doterra se preocupa muito com a questão dos fabricantes, então ela não compra de terceiros, né? Ela vai lá e cuida do produtor, né? A Doterra, ela não compra a terra e vai produzir, não, ela incentiva o produtor a produzir, ela incentiva ao produtor a melhorar a qualidade de vida. Então, são projetos maravilhosos que eu acho que, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar uma noite inteira, porque são projetos muito lindos e que eu acho que, em algum momento, a gente deve falar assim, porque é muito gostoso conhecer e entender tudo que tem por trás, né? Então, são produtos maravilhosos, mas a empresa e a cultura da empresa também é muito linda e muito emocionante quando você conhece. Quer falar aqui, Lu? Ou falo, continuo. Peraí. Posso falar? Bom, para vocês entenderem um pouquinho como funciona, né, na Doterra. Na Doterra você pode comprar no varejo. O que significa isso? Você pode falar com uma das consultoras, falar, e a Fernanda vende óleo, então vou lá, Fê, me dá um óleo de lavanda. Você vai pagar um preço de varejo. Ou você pode se tornar um cliente preferencial, um cliente especial, e a Doterra te recompensa por isso. Como assim, Lu? É como se fosse um programa de milhas, né? A gente não tem as milhas do cartão, então tudo que a gente gasta no cartão, a gente ganha os pontos. É a mesma coisa. Tudo que você compra, a Doterra te retorna em pontos, um percentual da sua compra em pontos, conforme o tempo que você está com a Doterra. Então, se você está nos primeiros, os primeiros 3 meses, você ganha 10% de volta em pontos de tudo que você compra. De 4 a 6 meses, 15%, e assim vai. Eu já estou nos 30%, gente, estou me achando, né? Porque tudo que eu compro, 30% eu pego de volta. E além disso, quando você é um cliente preferencial, um cliente especial, você tem 25% de desconto nos óleos. É muita coisa, dá uma boa diferença. E quando você se apaixona pelos óleos, que é difícil não acontecer, né? A gente é pescado pelo mundo dos óleos, não tem como você não comprar, né? Você começa a usar seu kit, ele dura bastante, é ótimo, mas já você vai ter que, né? Passam uns meses, você vai ter que começar a repor um lavanda, um melaleuca, um lemon, e aí você pode pegar esses óleos ainda com 25% de desconto. Então, você tem lá o seu acesso, a senha, e você acumula esses pontos que uma hora você pode tirar óleos de graça ou outros produtos. E é muito legal que a Doterra deixa você tirar o que você quiser. Não só os óleos baratos, né? Os óleos mais caros, os óleos mais raros também. E você participa desses bônus que às vezes a gente tem. Se você fizer tantos pontos no mês, você ganha um óleo tal. E normalmente são óleos muito bons, que a gente nunca quer perder, né? E eu lembro que uma vez eles colocaram o Salubelle. O Salubelle, gente, é um rolãozinho assim, acho que até menor, que é para o rosto. Ele é, assim, fantástico para as rugas, regeneração da pele, celular, até estria ele cuida. Você passa, arde o rosto, ele é melhor que ácido. Até a gente dilui mais, né? E eram, acho que 200 pontos, a gente ficou louca. O meu acabou, eu falei, não é possível, vai acabar. Eu diluí mais ainda, depois refiz ele, mas assim, ele custa o quê? R$500 e a gente ganhou, né, o óleo. Então, é muito bacana a forma que a Doterra realmente cuida do cliente. E aí, é o programa de fidelidade de recompensa que você vai participar quando você se cadastrar. Bom, aí aqui, né? Vai falar, Lu? Eu não te cortei, acho. Não, eu estava lendo a mensagem da Ju aqui, ó. Meninas, que aula linda. Nossas crianças, nós e os professores merecem essa atenção. Minha filha deu as balinhas de on-guard para as professoras porque dizem que elas falam demais. Muito bom. A balinha é ótima também para dor de garganta, né? Bom, eu posso apresentar aqui.
Então, quais são as formas de você se tornar um cliente especial na doTERRA? Existem alguns kits, né, que você não paga por esse cadastro, que você pode adquirir e você acaba pegando um valor muito bom, com muito desconto. Então, um kit desse, esse é o kit plus que a gente fala, né? Tem kits ainda maiores para quem quer fazer um negócio e quer investir mais no início. Mas aqui esse kit é um kit super completo, que vem produtos que a gente usa muito no dia a dia, que a gente gosta muito. Tem, por exemplo, o ômega 3, que é um ômega que eles demoraram mais de 2 anos para desenvolver, né? Um suplemento que não só tem o ômega 3, uma quantidade excelente, mas ele tem também astaxantina, eles põem outras coisas na cápsula, tem óleo essencial também. Então, todos os produtos da doTERRA, quando você começa a provar, você vê que são fantásticos. Eu falava assim, os óleos são bons, mas as outras coisas não devem ser tudo isso, né? E quando tudo que você usa, você se apaixona, não tem jeito. Tem o VM Complex, que também é um complexo vitamínico que todo mundo agora está precisando tomar, né? Que foi desenvolvido especialmente para essa época da pandemia, que tem magnésio, tem vitamina D, tem vitamina C, vitamina A. Vem o óleo de coco, vem essa caixinha linda, que é uma caixinha de madeira, vem a pomada Deep Blue, a pasta de dente de On Guard, que é incrível, e tudo assim, sem química nenhuma. Então, é uma forma, na verdade, você deixa de gastar, né, com coisas que você compra no dia a dia, uma pasta de dente, um shampoo, esse creme de corpo, essa loção, gente, não tem explicação. E eu gosto de passar ela, eu coloco e pingo o óleo que eu quero usar no dia, tipo um bergamota, um lang-lang, e passa no corpo. E até para pele negra, tem quem fale que ela hidrata muito bem, né? Pessoas com pele mais escura, que normalmente resseca muito, falam que ela hidrata muito. Então, você passa só um pouquinho, sabe aquela que demora porque é muito concentrada? E aí tem shampoo, condicionador, vem o difusor, e eles te dão também 100 pontos de volta. Se você faz um pedido no mês seguinte, você ganha e você já entra na faixa de 15%. Ou seja, é um super combo, né? Que você pode parcelar em 3 vezes. A maioria dos kits você pode parcelar e você ainda ganha pelo Clube Diamond, que a gente participa, um Cedarwood, que é o cedro, e o Cássia de 15 ml. Ou seja, você está levando um monte de produtos e produtos caros. E aí vem o kit que a gente diz que é o melhor custo-benefício. Foi o kit que eu comprei para começar, né, a provar os óleos. Ganhei na época o livro da Marisete, que até está aqui também, que é o nosso cabeceira. A Paty comprou, né, Paty? Então, esse kit, ele é muito bom porque ele vem os óleos de 15 ml, não são os de 5 ml. Vem o difusor, vem a pomada e você ganha bônus do mês também. E o que acontece aqui? O difusor praticamente vem de graça. Se você for contabilizar um frankincense que tem aqui, mais a pomada, aqui já são quase R$600, com frankincense, 15 ml e a pomada, né? Mais o difusor, que é mais quase 400, então você leva praticamente alguns óleos, o difusor, de graça. E é um kit que dura muito, porque os frascos são maiores. Então, esse é um que a gente gosta muito. O meu durou praticamente 6 meses e usando todos os dias. Então, a gente vê que óleo essencial é muito barato. É isso que significa, né? Porque você para de usar vários produtos, até produto de pele. Eu usei na pandemia, eu queria testar. Eu usei só óleo essencial, só as misturas para o meu rosto. E vou dizer que eu achei que minha pele melhorou muito só com óleo essencial. E tem o kit Aroma Touch, que as meninas... Fê, eu vou deixar você falar do Aroma Touch, que é sua praia. Esse kit, ele é maravilhoso, porque ele é o kit da massagem, né? Então, são vários óleos, né, que foram selecionados, que têm efeitos importantes para uma massagem. Essa técnica, existe uma técnica que chama Aroma Touch, que a doTERRA desenvolveu de uma massagem que você faz nos pés, nas mãos, nas costas, muito gostosa.
mas que você pode fazer também no dia a dia da sua casa, né? Então, você tem um óleo que chama Aromatouch, que é para as tensões, tem o próprio Deep Blue, tem o Melaleuca, que é justamente para tratar essa parte de pele, né? Então, aqui são 8 óleos de 5 ml, mais o óleo de coco, que é o que a gente normalmente usa, né, para fazer as misturinhas, para usar topicamente, e vem o difusor. Também pode dividir em 3 vezes, e ele também dá direito ao bônus do mês, que é o cedro, para quem se cadastrar com o Clube Diamond que a gente está participando. Então, é um kit bem legal, porque ele tem um valor acessível, né? Já tem o difusor, tem o óleo de coco, tem 8 óleos, e são óleos importantes, são todos os óleos praticamente que a gente falou aqui durante a apresentação inteira. Ih, não passou. Passou? E aí Agora tem o kit mais caro, né? A gente fala que é o mais barato, mas é o mais caro. Por quê? Porque não vem difusor, então você já não vai poder vivenciar o que é ter um difusor em casa. É assim, gente, quando você tem um difusor, cuidado. Por quê? Você vai querer comprar vários. Você vai querer ter um na cozinha, um na sala, um no escritório, até no banheiro. A Fê comprou o portátil e leva para todos os lados. vai para tudo quanto é canto comigo agora. Inclusive, a Ju comprou um a mais, eu quero ele, hein, Ju? Guarda para mim. Então, esse kit aqui vem os mesmos 12 óleos, mas não vem a pomada. Ao invés da pomada, vem o Deep Blue pequenininho, né, que é de 5 ml, e todos os outros óleos são de 5 ml. Então, claro, se você não puder comprar o kit maior, esse kit também é muito bom, mas o custo-benefício não é tão legal, porque os óleos vão acabar mais rápido, mas ele vem os 12 óleos, então você pode experienciar, ter experiência, a vivência dos óleos, né? E você também ganha o Cedarwood e já fica com o cadastro de cliente preferencial. Aqui eu trouxe, né, que eu acho que é como a gente falou bastante do kit Kids. Esse é o kit. Aqui eu já coloquei com a taxa de inscrição, porque vale muito a pena, não vale a pena você comprar sem ter a taxa. Ele é um kit que é bem legal por conta dessa questão de que você pode levar para tudo quanto é lugar, né? Aí ele vem aqui, ó, achei a bolsinha. Ele vem nessa bolsinha aqui, então que você pode depois levar, né, os óleos para... Vem com os elastiquinhos aqui dentro, né? Ele não é um kit de cadastro, mas você pode pagar uma taxa de R$90 para se inscrever. E aí o que a gente está falando é que seria legal comprar mais algum óleo para juntar os 100 pontos, se inscrever no Clube Diamond e ainda ganhar o cedro. Então, você pode comprar ou um peppermint, ou um lavanda, algum óleo que somem os 100 pontos para ganhar o óleo também Do mês. de bônus do mês, né? Isso. Então, como vocês vão participar desse mundo? Como vocês podem aprender mais? Muita gente fala, Lu, eu vou comprar, mas eu não sei usar. Nós estamos aqui para isso, né? A gente estuda, a gente é apaixonada e, na verdade, o nosso trabalho é esse, é ajudar vocês, orientar, fazer com que vocês aprendam a viver de forma mais saudável. É um estilo de vida, né? E, claro, nada se faz sozinho. Então, a gente sempre orienta a boa alimentação, a atividade física, né? E outras questões aí que a gente já sabe. Mas dentro, quando você começa a participar, a gente tem grupos no WhatsApp, temos grupos de Telegram, temos muitas lives no YouTube também, sempre com temas diferentes, até para pets, né? Tem tratamentos com óleos essenciais. E, claro, se você quiser se tornar uma consultora de bem-estar e trabalhar, nossa equipe é a melhor de todas, vem correndo, porque a gente está procurando mulheres que estejam, né, dispostas a aprender, a se apaixonar por esse mundo e realmente impactar a vida de outras mulheres, ajudar pessoas a melhorarem saúde, qualidade de vida, melhorarem o emocional, e é realmente muito gratificante. Então, meninas, vocês podem chamar a pessoa que convidou vocês, né? Nos sigam lá no Instagram também, a Fê também compartilha bastante coisa no Gotas de Carinho. No meu Instagram eu também sempre divulgo as aulas que a gente vai ter, algumas receitinhas lá também. Então, a gente fica à disposição para qualquer dúvida e
chame a consultora que te indicou essa aula, a pessoa que te indicou, para saber como se cadastrar. Certo? E aí a gente também está à disposição, né, Lu, para ajudar qualquer pessoa que queira saber um pouquinho mais. Estamos aqui, podemos conversar, depois a gente vai... A ideia é a gente sempre ter aulas, né, que a gente vai fazer na nossa equipe, justamente para a gente conseguir compartilhar cada vez mais o que a gente aprendeu com as outras pessoas. Então, a gente compartilha os olhos, compartilha o aprendizado e compartilha tudo para poder fazer com que cada vez mais pessoas entrem nesse mundo, porque a hora que você entra, você não tem como sair. Então, obrigada, Gabi. Ela falou, aula incrível. Então, eu espero que vocês tenham gostado e já vamos começar a usar, né? Porque isso é o que importa, começar a ter essa vivência, essa experiência. Meninas, um super beijo. É a Lu, mãe do seu amigo. A filhota que está aí. Obrigada, gente. Obrigada, uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau, boa noite. Beijinhos. Tchau, tchau.